Beleza, galera. Vamos lembrar um pouquinho do que a gente estava falando ontem. Opa, quem entrar em homepage aí, ó. Ele ganhou o Oscar em 97, foi 99 não. Caramba. Ele foda. A palestra dele foi sensacional, eu fiquei emocionado. Hoje em dia, só para completar, né, ele está trabalhando com realidade virtual agora. Ele está tipo, desenvolvendo umas paradas tipo de otimização de gráfico 3D em realidade virtual. Coisa relacionada a autista, sabe? De criar realidades virtuais dos autistas que. Sabe? O cara é foda, velho. Enfim, vamos nessa. A gente estava falando na última aula sobre a transformada de Fourier e a transformada rápida de Fourier. E vale lembrar que a transformada de Fourier veio a partir daquelas ondas básicas, né? Aquelas ondas cujos componentes do vetor é um e elevado a 2πi a frequência vezes n sobre nzão, né? Nzão é o tamanho do vetor e o n é o índice do vetor da transformada de Fourier, né? Por exemplo, vai de 0 até n-1 e o k é a frequência daquele vetor, né? Daquele sinal e que o conjunto de n vetores básicos desse, eles são ortogonais, ele forma uma base vetorial para o Cn, né? Para os complexos N e Cn, e a partir deles é que a gente constrói essa transformada de Fourier que, de modo leigo, assim, sei lá, de nada mais é do que uma mudança de base. Você tem um sinal que está no Rn ou no Cn e você aplica a transformada de Fourier para levar ele do espaço-tempo para o espaço de frequências. E eu trouxe aqui eu vou deixar vocês surdos, talvez, para a gente ver aqui o que eu estou fazendo aqui. Vou abrir, esse aqui é o Pure Data, eu acho que todo mundo, eu já falei demais do Pure Data. Ele está oscilando aqui, eu estou selecionando aqui entre ruído, senoide, dente de serra e onda quadrada, né? Onda de dente de serra, onda quadrada aqui, utilizando esses recursos do Pure Data aqui, bem fácil. E depois que eu vou depois mandar para vocês as coisas, acho que vai ficar mais legal. E aí eu estou apenas selecionando cada um deles e fazendo a transformada de Fourier aqui em análise, tá vendo? Ele cart to pole, né? Cartesiano para polar. Ele utiliza e ele cria um bloco de 2048 para ele não ficar um bloco tão pequeno, porque o bloco padrão do Pure Data é 64, né? 64 bins por segundo. Por segundo não, né? Enfim. E ele está escrevendo aqui naquele vetor chamado espectro magnitude o valor da transformada de Fourier todos esses sinais aqui. O ruído, ele, como eu tinha falado, ele é espectralmente rico. Ó. Não sei se vocês podem ver, aqui ele está indo de 0 a 44.100 e aqui não é o sinal do ruído, que aqui é o ruído no espaço de frequências. Então vocês podem ver que ele é espectralmente rico. Né? Ele tem o conteúdo espectral dele por todo o espectro, né? por todo espalhamento espectral. Então, por isso que ele é utilizado bastante para construir instrumento virtual e para fazer análise de impedância em amplificador, esse tipo de coisa. Já essas aqui são o senoide e o dente de serra quadrada são sinais mais específicos com sinais mais específicos, né, com frequências mais específicas. Só para vocês ouvirem aí, eu não vou... Esse é o ruído, tá? Essa é chuva. E aqui... Abriu a torneira aí. Abrir a torneira, mas é porque é o ruído branco, né? Ele tem vários tipos de ruído, tem um ruído vermelho, ruído roxo, e esse é o ruído branco. Vocês estão ouvindo ou não? Estão, né? Muito alto. Desculpa, perdão. Então, e aqui a senoide, né? Eu estou gerando um sinal senoide comum, aquele oscilador, né? O seno aplicado em 2π.
vezes a frequência e vezes o tempo. E se eu vou estar no mute aqui, deixa eu aumentar o volume. Então, se eu andar aqui a frequência desse oscilador, você pode perceber que ele está acompanhando exatamente a posição. E aqui também está fazendo tá rolando aquela simetria dos reais, porque isso aqui é um sinal real, né? Todos esses aqui são sinais reais, então vai ter simetria no espectro, né? Aqui a frequência de Nyquist está aqui no meio, então eu vou andando aqui, ó, e pode perceber que ele acompanha exatamente. Então, quando eu ando, rola o ruído, né? E quando eu caio numa frequência não múltipla não múltipla aqui da frequência do sampling rate, ele dá uma distorçãozinha aqui, mas nada que vá cair no múltiplo aqui. Enfim, né? Então, como vocês podem ver, se eu vou andando com a frequência, no espectro eu tenho o anulamento de todas as amplitudes de outras frequências e apenas a amplitude da frequência, a frequência do oscilador é o que está sendo, é a única que é diferente de zero, né? Então a gente consegue ouvir. Deixa eu tirar o volume, senão a gente fica surdo. Tá muito alto. Vocês conseguiram ouvir? Sim. Muito alto, muito baixo, como é? Não, tá bem tranquilo. Normal, tá normal. Beleza. Então, na dente de serra, vou botar um monte de novo, aumentar o volume. A dente de serra já é diferente. Não sei se vocês lembram que a dente de serra é aquela que o gráfico parece um serrote, um negócio de serrote, né? É uma função linear que vai até 1 e depois desce para o 0. E aí vai até 1 de novo, desce para o 0. Então, ele, apesar de você conseguir controlar a quantidade de vezes que a frequência desse oscilamento, existe não é uma função senoide, então ele vai ter um tipo de distorção no áudio. Então, como eu estou andando aqui, ó, a frequência, ele acompanha a minha frequência aqui, o andamento da frequência fundamental, mas ele tem um certo rebatimento aqui para outras frequências. Então, enquanto eu vou andando aqui, ele vai acontecendo esse rebatimento até a frequência de Nyquist, e aqui a simetria com a frequência de Nyquist. E aí eu vou andando, se eu passo aqui, ele continua para trás. E eu vou botar aqui para vocês ouvirem como é. Ele fica um som massa pra cacete. Ó, tá vendo que a gente consegue ouvir o rebatimento acontecendo? E parece um trombone desafinado. Essa porta aí tá com a dobradiça cheia de ferrugem. Tá ruim essa dobradiça aí. Já aqui, a onda quadrada, não sei se vocês lembram, né? É uma função seno, só que no momento que a imagem ele passa do 0, ele vai para 1. E no momento que ele vai para baixo do 0, ele vai para o -1. Então é aquela onda quadrada, e ele tem esse conteúdo espectral aqui bem parecido com a dente de serra, um pouco mais alto, com os rebatimentos aqui da distorção da senoide um pouco mais espaçados, né? Mas é a mesma coisa que acontece com a dente de serra. Então a gente vai ouvir para ficar. Eita, eu vou tirar essa frequência super aguda para a gente tomar susto. Porra, quase fiz uma musiquinha. Ó, R2D2. Só o Renan ouve algumas coisas. Game over. Esse é o som de videogame de antigo, da Nintendo. E aqui é R2D2 conversando com a gente, ó. Alguém aí que sabe língua de robô? Ele tá passando os planos para salvar a Tá aprendendo a projetar. Ele tá falando aqui, ó. Quer ver? Ele vai falar o seguinte, ó. E aí, Mônica, o que ele falou? Nossa. Tá. Claro que ele falou pra assistir a aula, né? Para de enrolar os alunos e vai fazer alguma coisa. Os planos para destruir a Estrela da Morte. Aqui a gente consegue já visualizar o sinal. Tá no mute, então eu vou aumentar.
Beleza. Aqui é o sinal, né? Que está rolando a senoide, e aqui é a amplitude do sinal e a fase. A fase é o ângulo, né? É o ângulo que está dentro da senoide ali. Né? É a fase. A fase instantânea e a derivada, e é legal você brincar com essas coisas de fase instantânea e tal, não sei o quê, mas eu não vou entrar nesse mérito, né? Então você vê que o ângulo ele vai mudando. E aqui, no momento que eu vou aumentando a frequência, a amplitude também é igual, um zoom um pouco melhor aqui assim, vai aumentando. E a gente consegue ouvir, eu não vou ouvir isso aí agora porque eu não sou aversalhado, vamos de microfone. Acho que vocês conseguem ouvir dobrado. Aham, deu pra ver. Então, tipo, dá pra ver a amplitude aqui do sinal, o sinal aqui da minha voz e a mudança de fase. Então, depois eu vou mandar para vocês brincarem, que é para vocês ficarem fazendo vozinha fina para ver o quanto qual a frequência que você consegue alcançar aqui, né? Eu não vou fazer porque eu tô rouco, então vou destruir minha voz. E dá pra gente brincar com arquivo também, que vamos pegar aqui no Intercomp Music, vamos pegar um sound aqui. Mas será que eu tenho um sound? Eu posso brincar com o seguinte, ó, vamos lá. Uma banda de reggae, cadê você? Tô procurando um arquivo AVI de alguma música aqui. É uma banda de reggae que eu produzi recentemente. Mute, então a gente consegue visualizar aqui a fase, as amplitudes rolando. Eu vivo em busca do elo. Enfim, né? Então a gente consegue visualizar esse tipo de coisa com esse tipo de programação em tempo real. Agora o que a gente vai fazer o que a gente vai brincar entre aspas, é uma coisa chamada convolução, filtragem e janelamento, que é da introdução à computação musical, tipo assim, é o final daquela parte introdutória da computação musical, né? Que é uma parte muito importante. A convolução ela é vista em diversas aplicações, tanto na aprendizagem de máquina, com Convolution Neural Network, para quem está a fim de pesquisar inteligência artificial e tal, é muito importante. Vocês vão ver muito, mas vão ver aplicado a imagens, né, provavelmente. E entre outras coisas, né, para EDP também é bastante utilizado, para transformada de Laplace, você utiliza a convolução. Teoria de controle. Um monte de aplicação. Isso aí. Exatamente. Então, o que a gente vai ver aqui? Eu trouxe aqui um exemplo motivacional, né? Eu criei um sinal sampleado a 128 Hz, formado por uma combinação linear de 6 senoides de frequências aleatórias. Eu criei tudo extremamente aleatório aqui. Cada vez que rodava o Júpiter, ele gerava um som diferente, né? E eu coloquei, de propósito, 3 frequências entre 0 e 32 e 3 frequências entre 32 e 64. 64 é a frequência de Nyquist desse som, já que ele vai estar sampleado a 128 Hz. As amplitudes também são aleatórias, né? Então esse sinal ele vai ser o somatório, né? Não sei porque ele está 20 aqui, porque eu sou burro, não sei a diferença de 6 e 20, mas que devia ter um 6, eu não vou mudar agora. E eu tenho essa combinação linear aqui de senoides com frequências aleatórias e amplitudes aleatórias. E ele ficou mais ou menos com essa carinha aqui, ó, a construção dela, né? O sampling rate, o tempo de 0 a 1 segundo, 1 sobre sampling rate, n igual ao tamanho de t, x é igual a np zeros de n, ou seja, eu criei um vetor de zeros, e aí eu criei aquelas 3 frequências entre 0 e 32, né? Entre 0 e rate sobre 4, e aqui mais 3 frequências entre 32 e 64.
né, com números extremamente aleatórios que eu não sei quais são, e aqui é a plotagem, né? E eu faço a plotagem também o plot também do sinal, né, como ele ficou, e do seu conteúdo espectral, né? Então, dá para ter mais ou menos a noção de quais são as frequências que esse rand.randint aqui está gerando, né? Que são as 3 até 32 e as 3 a partir de 32, né? Que, sei lá, eu não sei qual é esse número aqui, mas está ali acima de 10, né? Provavelmente 12, aqui um pouco antes de 20, aqui um pouquinho depois de 20, e ali exatamente em 40, que maravilha. E ali um pouco antes de 30 e um pouco depois de 30. Aqui. E as amplitudes aqui, o tamanho desses vetores aqui vai indicar a amplitude de cada um deles, né? Então, a amplitude aqui bem próxima de, sei lá, meio, e assim por diante. Né? Então, aqui a gente tem um sinal plotado e aqui a gente tem o conteúdo espectral. Aqui, ó, no plot do conteúdo espectral, é muito legal a gente pensar aqui, ó. Eu calculo a FFT do X, eu faço um FFT shift desse transformado, o que ele faz? Se eu não colocar esse FFT shift aqui, o que ele vai fazer vai imprimir aqui de 0 a 64 e depois vai imprimir isso aqui de novo, desse lado de cá, né? Então, como eu estou trabalhando com sinais reais, eu quero ver a simetria, então, e como essa frequência é igual a essa aqui, as amplitudes são iguais, então eu faço esse FFT shift para ele fazer essa divisão, ele pegar depois da frequência de Nyquist e jogar para trás invertido aqui, e aí para imprimir desse jeito aqui, né, e eu tiro o valor absoluto. Se você não tirar o valor absoluto, ele vai ficar uma coisa muito louca aqui, muitas coisas próximas de zero aqui, deixando feio aqui, o seu, e vai também pedir, vai dar um espectro errado, porque o que você está imprimindo aqui, primeiro que ele vai reclamar que você está imprimindo um número complexo num gráfico que teria que ser número real, né? Depois ele vai, tipo, sentir falta de... Aí ele vai imprimir só o real, porque... E aí depois a parte complexa da transformada de Fourier aqui, desse vetor, vai ficar meio que marginalizado. Então vai te dar um efeito que você não quer, né? Então eu tiro o valor absoluto, né? Que é a norma dos complexos aqui. Então eu tenho aqui o valor absoluto da transformada. E aqui é só, tipo, para ele não ficar de 0 até 128, né? Aqui é só para ele transformar o domínio no domínio que eu quero, né? Que é da frequência de Nyquist negativa para a frequência de Nyquist positiva, né? Dividido em pedaços. Beleza? Então, o que eu quero com isso? Né? Vamos supor que desse sinal as frequências agudas elas são ruído, que a gente não quer, que a gente quer jogar fora, e as frequências graves elas são o que a gente quer manter no sinal, né? Então, uma maneira simples de remover parcialmente essas frequências mais altas, né, as frequências mais agudas, e manter as mais baixas, é utilizando um procedimento chamado média móvel, né, que é moving average. O que ele faz? Ele cria um vetor novo, W, pegando o bin na mesma posição dele, né, do vetor aqui, o elemento da mesma posição, soma com o elemento da posição anterior e divide por 2. Ele tira uma média ali entre os dois vetores. E vale lembrar que, por exemplo, quando a gente está no k igual a 0, isso aqui ficaria x0 mais x menos 1. E isso podia dar algum problema, que é isso que eu falo aqui justamente. Né? Quando k é igual a 0, a gente tem esse x menos 1 e a gente não conhece esse x menos 1 porque a gente está trabalhando com sinais de finite impulse response, que é chamado, né? Que você tem um tamanho finito dele, ele não é infinito, ele não vai para mais infinito, menos infinito. Então o que a gente faz? A gente pega e aplica o módulo dele aqui. Então, para cada k, eu vou pegar o módulo, ou para cada índice eu vou pegar o módulo dele com o tamanho do sinal. Por exemplo, quando o k for 0, o x menos 1 não vai existir mais, porque vai ser menos 1 módulo n, que é n menos 1. Né? É justamente isso aqui. Então, eu vou estar sempre pegando os elementos em módulo. Né? Quando você está no meio do sinal, tipo, 1 módulo n é o próprio 1. 0 módulo n é o próprio 0. Né? Ou n. 52 módulo
módulo N, que é 128, é esse próprio 52. Então a gente não precisa se preocupar com esse, a gente tem que se preocupar com as bordas. Porque quando, né, principalmente com a borda no zero. E claro que eu estou fazendo esse tipo de operação. Eu posso fazer uma operação que pega 10, tipo assim, de x-5 até x0 e de xk-4 até xk+4, e aí eu vou precisar desse módulo, porque vai chegar um momento que eu vou ficar fazendo essa operação, eu vou estar escorregando pelo vetor, né, fazendo essa operação escorregando pelo vetor, e os números negativos vão estar muito, muito menores do que tipo, -1, né? Então eu vou precisar desse conceito de circularidade, que se chama, né? A circularidade da onda. E aí, aplicando esse conceito aqui, eu estou pegando aqui, ó, módulo N e módulo N. Ó, esse aqui é a operação de módulo. Eu crio o vetor W de N zeros e indo de 0 até N-1, eu digo que cada elemento do vetor W é a média móvel dos elementos do vetor X, né? Então aqui eu estou pegando x-1 módulo N, então aqui ele já vai pegar o N-1, né? E aqui ele já vai pegar o 1, o 0, 1, 2 e assim por diante. O Python ele tem a vantagem de que o Python entende esse tipo de coisa. O Python já tem isso aqui meio que na estrutura dele. Então, se eu não quisesse colocar isso aqui, ele ia entender que eu estou fazendo eu estou trabalhando com a circularidade do vetor. Então, não era necessário fazer isso aqui, mas eu coloquei para ilustrar, né? Mas se eu quisesse tirar isso aqui, eu conseguiria, porque ele vai entender. Uma coisa. Eu também tu usa outras linguagens de programação e é sempre um problema, sabe? Quando tu vai aplicar uma função módulo ali, né? Para poder fazer a operação em relógio, né? Daí sempre quando vai para um número negativo, sempre dá erro, sabe? Aí Sim. é meio complicado. Pois é, o Python ele não tem esse problema. Legal. O legal do Python é isso. E o MATLAB, ele, por exemplo, não aceita. O MATLAB tem um problema que é maior ainda, que o índice começa com 1, né? Então, tipo, isso aqui ele já ia pegar, por exemplo, quando o i for igual a 1, ele ia pegar o x0 e ele ia dar problema, né? Então eu teria que botar um +1 aqui na frente. Então ia dar sempre esse tipo de porcaria aí, sei lá. Enfim. No MATLAB, tudo que eu estou fazendo aqui no Python, eu estou fazendo no MATLAB. Eu deveria ter feito os dois, mas a preguiça é maior que... Mentira, não é preguiça, né? Tem falta de tempo mesmo. Enfim, aqui eu estou plotando só os dois, então eu plotei aqui a filtragem que a gente tinha feito anteriormente, que era nenhuma, na verdade. Isso aqui eu estou pegando o espectro, né? O conteúdo espectral do vetor original e o conteúdo espectral do vetor W, né? Que seria o vetor depois de passar por essa média móvel aqui. Como vocês podem ver, ele abaixou aqui as frequências mais agudas, ele reduziu a amplitude, ele não chegou a zerar, mas aqui nas frequências mais graves ele deu uma aumentadinha na amplitude. Então, esse filtro aqui, isso aqui é chamado de filtro passa-baixa. Por quê? Ele deixa passar frequências baixas, por isso, né? Low Pass Filter. E é bastante utilizado em elétrica também, eu acho que nosso colega vai saber explicar melhor essa parte aí, né? Sim. Ele é bastante utilizado, tem um filtro... Tem outros E uma coisa bacana dele é que você pode transformar esse tipo de filtro numa representação matricial, mas eu não vou dar muito detalhe aqui, porque isso não é muito importante. Assim, eu poderia ter feito isso, em vez de fazer esse laço aqui, eu poderia ter criado esse vetor aqui, que é tipo um nas diagonais e um na diagonal inferior, e ia ficar um pouco mais eficiente do que fazer esse laço aqui, né? Pelo menos no Python. No C++ já muda um pouco de configuração. Alguma dúvida do que aconteceu aqui? Alguma pergunta, sei lá? Algum esclarecimento? Alguma correção? A brincadeira da gente de hoje aí é um pouco mais simples
sem muitos resultados muito difíceis. Já vai ser até mais curtinha, porque é um conteúdo importante, só que é um conteúdo mais simples, né? Enfim, né? O que a gente viu, na verdade, é um caso especial de convolução, né? Então, para isso, a gente vai definir a convolução usando essa ideia da modularidade, né? Da circularidade do vetor. Então, é muito importante lembrar que, por conta dessa circularidade do vetor, para qualquer m que eu escolher aqui, colocar aqui, o somatório dos elementos desse vetor, ele vai ser igual em qualquer um desses casos aqui, ó, né? Em qualquer um desses casos aqui, eu vou ter exatamente o mesmo resultado por conta da circularidade, né? Porque quando ele chega no xn-1, o próximo seria já o xn, mas o xn é o x0. Então, esse somatório ele vai ser o mesmo para qualquer um desses três casos. E isso é muito importante porque nos resultados que a gente vai ver aqui daqui a pouco, a gente vai utilizar essa brincadeira aí, essa circularidade do vetor. Então, a convolução discreta, porque existe a convolução não discreta, que é o integral, e ela é importantíssima também na EDP e tudo mais, né? Então, a definição da convolução discreta é a seguinte, né? Seja o x, y vetores do Cn, a convolução circular, por causa dessa circularidade, existe a convolução linear também, que é a convolução que vai de menos infinito a mais infinito. Só que o que você faz, ele muda completamente esse resultado aqui, ele aumenta o tamanho do vetor, e a gente não está muito interessado nesse tipo de convolução agora, né? A gente está interessado nessa introdução aqui, a gente está interessado na convolução circular, que vai tratar só de vetores finitos, né? Finito com impulso finito. A convolução circular de x e y é o vetor w. Isso aqui é bem confuso, cara. Eu demorei um tempão para montar esse slide porque é confuso pra cacete. É o vetor w, que está no Cn, com as componentes wr, sendo igual ao somatório de k indo de 0 até n-1 de xk vezes y r-k. Né, para k indo de R até n-1. E a notação é esse asterisquinho aqui. Então, quando eu disser o que o vetor é a convolução entre o vetor W, a convolução de x e y, eu vou estar dizendo que o vetor W é x asterisco y. Né? Então, se vocês pegaram aqui, ó, cada índice, por exemplo, o índice 0 desse vetor vai ser o somatório de k indo de 0 até n-1 do produto entre xk e y menos k. Então, enquanto o x está pegando os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o y está pegando 0, n-1, n-2, n-3 e está fazendo esse produto, essa soma. Então, e quando o segundo, né, quando o w for igual a 1, o r for igual a 1, o w1 vai ser o somatório de k indo de 0 até n-1, de xk, y, 1 menos k. Então, quando o k for 0, isso aqui vai ser o x0, y, 1 menos 0, que vai ser y1. Quando o k for igual a 2, vai ser 1 vai ser x1, y, 1 menos 1, 0. Quando o k for igual a 2, vai ser x2, y1 menos 2, menos 1, então yn menos 1, e assim por diante. Então, eu trouxe aqui para a gente dar uma olhadinha, esse somatório aqui, lembrando, é bem confuso, isso aqui foi difícil de montar porque é uma confusão sem tamanho. Mas depois vai ficar claro, né? Depois vai ficar mais claro. Para entender melhor essa definição, a gente vai fazer o de alguns, que é o y0, como eu falei, né? Vai de k, de xk, y menos k módulo n, então vai ficar x0, y0, e x1, yn menos 1, x2, yn menos 2, e assim por diante, xn menos 2, y2, xn menos 1, y1. E aí o 1 vai ser x0, y1, x1, y0, x2, yn menos 1, e assim por diante. O x2, a mesma coisa, x0, y2, x1, y1 e assim por diante. Né? E aí quando chega aqui no final, x0, yn menos 2, x1, yn menos 3, tá voltando, né? E aqui, o último é o produto entre o primeiro e o último, e aí ele vai subindo, né? Enquanto tá indo do primeiro ao último, o y tá indo do último até o primeiro.
Vamos lá, por exemplo, o processo de filtragem do que a gente viu, ele pode ser visto como uma convolução entre o vetor x e o vetor L, em que L é um vetor de Cn com componentes meio no L0, o L1 vai ser meio, e o LK, para todo K indo de 2 até n-1, vai ser 0. Né? E aplicando esse vetor aqui, o L é um vetor de zeros, com o L0 0, né? O L0 meio e L1 meio, e aqui o W2 sendo calculado aqui como sendo um duplo laço, porque lembra da definição de convolução? Cadê? Aqui. É o somatório. Então eu tenho que fazer dois laços para poder pegar todos os elementos do vetor e o somatório de cada um dos elementos do vetor. Então, um laço duplo é bem ineficiente fazer desse jeito. Né? Então, como vocês podem ver, a filtragem anterior, fazendo aplicando o filtro passo abaixo daquele jeito que a gente tinha feito antes, é a mesma de aplicar a convolução do vetor L, né? do filtro L, no filtro X. Vocês podem ver que a resposta em frequência dos dois vetores é exatamente igual. Alguma dúvida, alguma questão? Convolução é bem complicado, demora um pouquinho para entender, e apesar de ser um processo simples, por exemplo, o produto matriz vetor pode ser visto como uma convolução, por exemplo. Né? Que cada elemento do vetor é o somatório do produto entre a linha com a coluna do vetor. Né? Então, a gente pode definir o produto matriz vetor como um conjunto de convoluções. Né? A gente não vê desse jeito, mas porque ia dificultar muito o nosso trabalho, mas alguma dúvida, assim, alguma questão? Tem algumas coisas assim, vou dar só um exemplo geral, assim, tem algumas coisas que na hora não dá para entender, tipo, porque é um conteúdo bem, sabe, bem denso. Mas acho que, sei lá, que com o tempo tu for falando e, sei lá, até depois do mini curso vai absorvendo, vai vendo algumas aplicações, assim, acho que a coisa vai melhorando mais na cabeça. Porque, tipo, é um assunto bem, que, como tu mesmo disse, tem que ter bastante tempo ali, sabe, pensando né? e tal, e vendo. Bastante paciência. Enfim, mas tem uma coisa que vai ajudar a gente bastante, porque algumas propriedades da convolução vão ajudar a gente, e o teorema da convolução, importantíssimo na teoria, vai ser uma mão da roda nessa nossa coisa, né? Opa, acho que tem uma coisa errada aqui. Aí, maravilha. Então, as propriedades da convolução, eu ia falar ovulação. As propriedades da convolução são as seguintes, né? Sejam x, y, w vetores, né? Do Cn. A linearidade dá para perceber até pela formulação matricial da convolução. A comutatividade é uma coisa que surpreende, né? Como é que você consegue transformar aquele somatório em uma coisa que você consegue comutar, né? À primeira vista não parece que você consegue comutar, mas depois você consegue provar que dá para comutar. Então, a formulação matricial, o que é muito bacana da gente ver, que se W é a convolução entre x e y, então W pode ser o produto matriz-vetor entre a matriz MY e x, e que MY é essa matriz CNN dada por essa circularidade, né? Essa matriz ela é chamada de matriz circulante, porque as colunas e as linhas elas são formadas por uma circularidade do vetor y. Não sei se vocês percebem aqui, ó. Vai do y0 até o y1. Aí você dá uma empurradinha para baixo tudo aqui. Então, esse y1 vai para cima e o y0 vai para baixo aqui. Aí, ó, y1, y0, y1, y-2. Aí você dá mais uma empurradinha para baixo para ir para a terceira coluna. Então vai ficar y-2, yn-1, y0, yn-3 e assim por diante. E as linhas é basicamente a mesma coisa. Aqui, mas a diferença é que aqui vai indo para trás.
nas linhas a circularidade é indo para trás, você empurra para trás a linha da matriz, né? Começa no y0, aí você vai para trás, yn-1, yn-2 até y1. Aí você dá uma empurradinha para frente aqui, puf. E aí agora você anda para trás de novo, y1, y0, yn-1 e assim por diante. Aí você dá uma empurradinha para frente e anda para trás. Enfim, né? Você consegue fazer, e o nome dessa matriz é a matriz circulante da convolução, né? Se uma outra propriedade muito legal é que se mx e my são as matrizes circulantes de cada um desses vetores, então o produto dessas matrizes vai ser a matriz circulante da convolução entre esses dois vetores. Então, esse é um resultado muito bacana. E a associatividade também, você consegue associar convoluções. Se você tem 3 convoluções, você consegue associar você consegue aplicar a propriedade associativa aqui nessa operação. Eu trouxe a demonstração, se vocês quiserem eu posso continuar aqui, a demonstração ela é bem legal, as demonstrações, né? Então, sejam x, y e w vetores do Cn, com n pertencente aos naturais, lembre-se que 0 não pertence aos naturais, e o mônica. E alfa e beta vetores, números complexos, escalares quaisquer, né? Então, a linearidade é provada da seguinte maneira, né? Define esse vetor gama R aqui como sendo o gama e define esse gama R como sendo o résimo coeficiente do vetor gama, né? E aí, pela definição da convolução, a gente consegue, a gente vê que a convolução de x com esse vetor aqui formado pela combinação linear desses dois vetores aqui, aí você aplica a convolução e blá, 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 e aí operação, álgebra, você consegue, com algumas mudanças de variável aqui, por exemplo, onde é que eu chego? Mudança de variável em lugar nenhum. Então não tem mudança de variável aqui. Então eu só apenas peguei os coeficientes do y e do w, né, que são o mesmo coeficiente da soma deles, e apenas apliquei a distributiva aqui, que a gente está aqui entre números complexos, então a propriedade distributiva ela funciona também aqui dentro, e como o somatório da soma é a soma dos somatórios, eu posso também, eu separo aqui em 2 somatórios, e que cada somatório desse aqui, né, tirando o alfa para fora do somatório, é a própria definição da convolução, e a linearidade é provada assim. A comutatividade é um pouco mais complicado, tem algumas mudanças de variável, né, essa brincadeira, né? Então, se eu pegar o résimo coeficiente do vetor formado pela convolução de x e y, eu tenho pela definição que é o somatório de xk e yr menos k. Se a gente faz essa mudança de variável, aqui, r menos k igual a L, né? Aqui eu fiz a mudança de variável r menos k igual a L, né? Então eu passei o k para o outro lado aqui, passei o L para o outro lado aqui, substituí aqui o r menos k por L e substituí aqui o k por r menos L, né? E aqui, como eu estou fazendo a mudança de variável, eu tenho que também fazer a mudança de variável aqui no somatório, que vai de r até r menos n mais 1. E lembra da periodicidade, a gente vai utilizar ela aqui, né, em L com período N, então eu posso transformar esse somatório aqui para ir de L de 0 até N menos 1, né, e o somatório de L de 0 até N menos 1 de Y a L, X, R menos L, que é justamente a convolução, ou a definição da convolução de Y com X, né, inverteu. A prova da formulação matricial está diretamente na definição da convolução, não vou fazer porque, beleza. Na verdade eu fiz aqui, ó. Será? Não. Aqui eu não vou, essa prova é um pouco mais complicada, é a prova mas também faz mudança de variável e utiliza a periodicidade para mostrar que o produto das matrizes circulantes é igual a matriz circulante da convolução entre os vetores, e no final utiliza para a associatividade, aquela que a gente, em tese, provou aqui. Depois, se vocês quiserem ler com mais calma essas demonstrações, elas são simples, elas cabem em um slide, então tá de boas.
Alguma dúvida? Eu acho que é muito legal a gente lembrar, pelo menos, das propriedades aqui. A linearidade é muito importante, a comutatividade é muito importante também, e a formulação matricial é muito legal, e com isso a gente entra no teorema da convolução, que esse é um dos resultados mais importantes dessa parte aqui, né? O teorema diz o seguinte: seja x, y vetores no Cn, e as DFTs deles são x e y, também em Cn, seja W o vetor definido pela convolução entre x e y, então, e eu esqueci de colocar aqui, e seja Wzão, grandão, a DFT do vetor Wzinho. Então, cada elemento da transformada de Fourier do vetor definido pela convolução entre x e y vai ser igual ao produto direto entre os elementos de cada um dos vetores. Ou seja, se você tem um vetor que é a convolução que é resultado de uma convolução, então, para você fazer essa convolução, basta você ir para o espaço de frequências, faz o produto ponto a ponto, e depois volta para o espaço do tempo, que você vai ter essa convolução feita, né? Então, a demonstração está aqui para quem quiser. Não é tão difícil de demonstrar. Tem algumas mudanças de variável, enfim, né? Então, para quem quiser ler a demonstração, está aqui, bonitinha. E, então, eu retomei aqui o exemplo anterior, né? E eu trouxe também a ideia de que quando, em vez de eu fazer um laço duplo, como eu estava fazendo antes, com a definição da convolução, eu posso simplesmente fazer pelo teorema da convolução, né? Como eu tinha falado, o W, ele é a convolução entre x e y. Então, pelo teorema da convolução, eu sei que a transformada de Fourier de W vai ser o produto ponto a ponto da transformada de Fourier de x com a transformada de Fourier de y, né? Com a transformada de Fourier de L, né? Y, né? Desculpa, do filtro L. Então, para calcular a convolução entre x e y, eu vou para o espaço das frequências, faço produto ponto a ponto, e depois eu faço uma transformada inversa de Fourier, pegando os valores reais. E eu fiz um cálculo de tempo, né? Eu peguei o tempo igual a time, fiz todo o processo anterior, e depois eu peguei o tempo depois de efetuar esse duplo laço aqui, e subtrair com esse tempo que eu tinha marcado antes. E fiz a mesma coisa aqui utilizando a transformada de Fourier. E é claro que para 128 a diferença já é muito grande, né? Tem tipo 7, não sei nem o que é esse, milésimos, não, é 10 milésimos de segundo aqui. E o erro entre os dois vetores, é óbvio que vai ter erro, porque a gente está trabalhando com aproximações numéricas, né? Vai ser mas é um número quase zero, né? Um número muito próximo de zero. E a gente consegue visualizar que o resultado da convolução pela definição e pelo teorema é exatamente o mesmo, né? A gente consegue mostrar aqui, visualizar que o teorema de Fourier, ele é verdadeiro. Alguma dúvida, alguma coisa assim? Eu fiz aqui uma coisa legal aqui, ó. Aplicando essa filtragem com o filtro passa baixa, nesse sinal aqui, xt seno de 2π r sobre 4 t ao quadrado, com taxa de amostragem 6.000, né, um número grandão, e vamos comparar o tempo. Então, para efetuar pela definição essa filtragem desse sinal com o filtro passa baixa, ele demorou 22 segundos para fazer pela definição, e demorou esse número aqui, que é muito pequeno, é um número menor do que 1/100º de segundo, para fazer pelo teorema da convolução, e o erro continua muito baixo, apesar do número ser gigantesco e da função ser uma função muito louca, né? É uma função que não é uma função linear, né? É uma função bilinear. E aqui seria o resultado
do filtro passa-baixa para a gente ver, né? Esse vetor aqui, acho que eu vou deixar vocês surdos, então, por favor, abaixem o volume. Né? Como vocês podem ver, aquele vetor ali seno de 2π r sobre 4 t quadrado, ele é um vetor que começa com amplitude baixa, começa grave, e ele vai ficando agudo, né? Então, por isso que é muito legal esse exemplo, porque eu consigo visualizar aqui no espectro, né, a distribuição espectral desse vetor, né? Como vocês podem ver, ele tem quase todos os espectros aqui até a frequência de Nyquist, né? Lembrando que esse vetor ele tá até com um sampling rate de 6.000. E após aplicar esse filtro passa-baixa, perceba que aqui as amplitudes aqui as amplitudes aqui do sinal filtrado, ele está caindo, né? E aqui a gente consegue ver que ele está filtrando as frequências mais agudas. Vamos ouvir, ó, tirem o fone do ouvido, por favor, porque talvez vocês fiquem surdos, se vocês não tirarem. Ou bote no cantinho da orelha, assim, ou abaixe o volume bastante. Como é que foi o volume aí? Foi legal? Na verdade, vocês estão controlando o volume, né? Vocês chegaram a ouvir o som? Oi? Foi de boa. Vocês chegaram a ouvir o som, não? Sim, deu pra ouvir. Então ele vai da frequência grave até a frequência aguda, né? Então o sinal depois da filtragem ficou... Ele dá uma quedinha na aguda. Então é bem parecido, né? Mas a gente consegue ver aqui pelo espectro aqui de magnitude dele aqui, que para frequências agudas ele deu um decaimento. Muito legal. Aplicando o filtro passa-alta agora, que é bem parecido com o filtro passa-baixa, só que a diferença é que no BIM1, né, no L1, é menos meio. Aplicando no mesmo som, a gente tem a filtragem de frequências baixas, né, frequências graves. Então, o sinal original é esse aqui. Perceba que a amplitude aqui agora ficou bem diferente, né? Ficou um rabinho aqui de peixe e... Perceba que o grave agora ele não foi tão presente quanto no... Ele não teve essa explosão de grave logo no início, né? Legal. O final do áudio também parece que fica melhor, não sei como explicar, mas no primeiro, eu não sei se é coisa do microfone do meu fone, mas tipo, dá sei lá, uma coisa toda estranha no fim, mas quando tu passa o filtro, tira isso. Não sei como explicar. É porque tem uma quebra de uma, como é que fala? Uma descontinuidade no som, né? Normal, ele dá uma estouradinha, né? Ele dá uma explodidinha assim. Aqui, por exemplo. Ai, meu ouvido, cara. Aqui, por exemplo, ele não dá essa estouradinha aqui, que seria isso aqui, né? Esse pico aqui. Né? Isso. Tanto no início, tanto no fim aqui. Lembra que dá uma explosão de grave e no final ele dá uma explosãozinha de agudo, sei lá, um estalo, sei lá, por causa dessa descontinuidade que tem entre tipo, você ir de uma amplitude alta para uma amplitude zero, né? E aqui é um pouco mais suave o decaimento, né? Tanto é que a gente consegue ver aqui no espectro de magnitude. E aqui é o contrário, né? Aqui a gente tem o início, né? E depois a gente não tem mais. Apesar de ter essa queda aqui também, ó. Mas já é um pouco menos brusca, né? Legal, né? Então, convolução é bastante utilizado para filtragem de sinais. E eu acho que eu trouxe aqui, tá, não trouxe mais nada de filtragem, porque essa parte de filtragem aqui, a partir disso aqui, começa a entrar em umas coisas um pouco mais obscuras, do tipo filter design, né? Você desenvolver um filtro. Como é que a gente pode desenvolver filtros a partir de uma formulação algébrica? Lá você consegue construir filtros exatamente para pegar uma certa região do domínio espectral aqui. Então, tipo assim, se a gente aplicar... deixa eu fazer uma coisa aqui para vocês verem. Ó. A gente consegue... Cadê?
Muita coisa. Aqui. Kernel restart and all. Ah, é verdade, tem aquele negócio que demora, né? Droga. Aqui. Não. Norma relativa ao erro. Sabe, o teorema é aqui. Pronto. Deixa ele rodar. Ele tá rodando aquele teste lá do tempo aí. Pronto. A gente tem aqui o. A gente tem um filtrado. Então, vamos brincar aqui no. Cadê o passar alto aqui que eu fiz? Aqui tem o passar alto, gente. Vamos. Deixa eu tirar aqui o. Esse da definição aqui, ele tá tomando muito tempo da nossa brincadeira. Então, não vai ter mais isso aqui. Então, vamos ver se ele ficou rápido agora. Ficou, porque o erro, a norma, ele vai calcular uma coisa que não existe. Pronto. Vamos mudar aqui, então, esse filtro aqui, L. Cadê o filtro L? O L está definido em algum lugar? Meu amigo. O filtro passa baixa e o filtro passa alta. Passa baixa e passa alta aqui. Então, o filtro passa alta é a diferença entre esse aqui. Se eu tirar esse menos aqui, ele vira um filtro passa baixa, né? Então, se eu adicionar um menos aqui, ele vira um filtro passa alta. Né? E se eu adicionar um menos aqui, dá para ficar brincando com essas coisas assim, né? Quando eu adicionar um menos aqui, o que ele faz? Ele continua igual. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um filtro da média 3, por exemplo. L vai ser um terço e L2 vai ser um terço. E filtro que a gente vai criar assim. Claro que a gente pode ir brincando, não? É um filtro já que já não é um filtro passa baixa, nem um filtro passa alta. Ele filtra um pouco das frequências agudas, mas ele zera frequências um pouco menos agudas. Né? Ó, tá vendo que deu uma oscilada ali, né? Ele tirou as frequências um pouco mais agudas aqui. Então, se a gente botar um menos aqui, por exemplo, o que ele faz? Olha só, um filtro passa média, que maravilha. Isso aí eu não conhecia também, ó, tá vendo? Ele meio que reduz a amplitude do grave e do agudo, mas ele deixa passar frequências médias. A gente pode ver assim, porque esse sinal é um sinal que ele vai aumentando a frequência ao longo do tempo, né? Então, por isso que a gente consegue ver o que o filtro está fazendo aqui um pouco no sinal, né? Então, se a gente colocar um menos Uma aqui, pergunta. É porque assim, ó, eu sei porque, não sei se não tenho o ouvido preciso para isso, mas tipo, tu sente diferença no áudio que tá saindo? consigo sentir. Eu não percebo muita diferença, não. Não consegue, não? Vamos ver rapidinho. Muito Vamos comparar os dois e a gente tenta. Cara, eu não sei se é porque que passa pelo teu microfone, daí vem aqui pro meu fone, não sabe, Não tá passando muito pelo fino. microfone. Mas pode ser da qualidade do fone também. Se não estiver bem definido os graves e agudos, não vai, talvez não, a diferença não fique Pra mim clara. não. É verdade. Você conseguiu perceber, Guilherme? Eu percebi bem, aham. Ah, eu tô até agora ouvindo a mesma coisa, cara. Ó, peraí, ó. Você percebe que o grave médio, que aqui o grave tá aqui, né? Aqui já seria um grave médio, né? Nessa região aqui toda. Então, percebe que o grave médio, ele dá uma zerada e depois ele aumenta pro agudo de novo. Ele dá uma osciladinha no som. Então, dá para construir, assim, brincando, esse tipo de filtro, mas existe uma teoria toda por trás de construção de filtros digitais, que é muito massa, dá para construir filtros ótimos, né? Porque a construção de filtros ele depende muito da variação espectral, né? Não adianta você
o filtro você vai estar passando ele aqui no... A convolução vai permitir, né, esse produto ponto a ponto que o teorema da convolução faz, vai permitir que o desenho do filtro no espaço da frequência é que vai determinar o corte dele, e o que a gente vai ver depois, que é o janelamento, já é o contrário. Então, o que ele faz no espaço do tempo que vai definir e aí isso tem... Como é que fala? Isso tem consequências espectrais também, a parte do janelamento. Depois a gente vai ver, daqui a pouco a gente vai ver. Fiz besteira. Show, ó, isso aqui já é um filtro, tipo, passa muito grave, adorei. Mudando para um quarto. Vamos ver como é que ele vai ficar. Você conseguiu perceber que o agudo ficou bem ruinzinho? Uma coisa, aquele gráfico, o segundo gráfico ali, o que ele diz? Ele diz que menos 3.000 não passa nada. Mais ou menos por aí. É assim, ó. O gráfico de cima é o conteúdo espectral do sinal original, ou seja, são as amplitudes das frequências do sinal original. Então, como eu estou fazendo um sinal linear, que ele vai de uma frequência grave até uma frequência aguda, claro que é um sinal não linear, mas a linearidade é na modificação da frequência, né? Então, ele vai de uma frequência grave para uma frequência aguda na mesma amplitude, então é bem comum que apareça isso aqui, né? Que seria ele vai direto para essa frequência para essa amplitude super alta aqui, logo na frequência bem grave, e continua linearmente com essa amplitude de frequência. Então, significa que esse sinal ele tem todas essas frequências aqui acontecendo. E quando eu passo o filtro, o que ele faz? Isso daqui é o conteúdo espectral do resultado da filtragem. Ou seja, em vez de ele ficar retinho aqui, percebe que ele teve um decaimento na frequência aqui, aí aqui em 1500 mais ou menos ele zera todo ele não vai rolar frequência 1500, e quando ele vai indo para 3000, ele deixa passar um pouco dessa frequência grave média, mais essa frequência aguda média, mais as frequências bem agudas ele já começa a cortar de novo. Por isso que a gente tem essa sensação de deixar o grave acontecer. Quando a gente ouve, ele tem essa oscilação assim, na energia, porque justamente ele deixa passar o grave, tanto é que tem um estouro do grave do início, mas ele já decai logo rapidamente com... Outra coisa, sempre vai ser simétrico, né? Casos O gráfico reais. ali. Casos reais, sim. Tá, entendi. Aqui eu poderia imprimir, por exemplo, apenas de... Peraí, deixa eu mudar isso aqui. O space vai de 0 até 2, dividido por 2, e vamos pegar, e vai ficar até melhor isso aqui. Vou fazer besteira. Mas enfim, né, se eu mudar aqui o domínio e pegar só metade do gráfico, eu vou pegar só as frequências de 0 até 3000, né? Que são as frequências que estão sendo utilizadas aqui, né? Porque como a transformada como o sinal ele é todo real, né? Todos os pontos são reais, então vai existir esse rebatimento aqui, né? Vai existir esse espelhamento de frequência. Mas no nosso ouvido essa frequência é igual a essa aqui, essa aqui, né? A gente consegue ouvir exatamente a mesma frequência. Vamos ver como é que... Enfim, né, a gente consegue brincar com esse tipo de filtro, né, vários tipos de filtro aqui. Eu não fiz uma coisa ainda aqui, que é esse daqui. Menos. Mudou alguma coisa? Eu nem vi. Ó, esse aqui já é um filtro... Porra, que filtro massa, velho. Esse é um filtro passa-média. Tipo aquele filtro para transformar sua voz em na voz quando você fala no telefone com sua mãe, tá ligado? Aquela voz meio média, assim, meio, sei lá.
Ó, não teve nem o estouro do grave, nem o estouro do agudo no final. Se passar por minha voz aqui, ele... Porra, legal isso aqui. Eu vou brincar com ele. Ele vai transformar tudo numa coisa muito média, vai tirar todas as frequências graves e as frequências agudas do sinal. Tá, enfim, beleza. Alguma dúvida mais, assim? Consegue me ouvir? Tinha uma pergunta rapidão. Tô ouvindo. No caso, esses filtros, né? Uhum. Eu tinha visto por aí que, tipo, acho que era um vídeo gringo que falava de moduladores. E eu observei que, tipo, o formato da onda é bem parecido. Seria, tipo, a mesma coisa ou outra coisa? Seria mais ou menos a mesma coisa, né? Porque o modulador, ele pega um oscilador e ele aplica um filtro e aí você seleciona a modulação, né? Que no caso você seleciona o que você quer passar. Né? E aí você consegue criar... Isso é muito legal para criar sintetizador, né? Porque aí você pega um sinal que é um som de sintetizador que é extremamente rico em frequência, né? E você aplica um modulador desse aí, né? Você modula o seu som para ele só permitir passar esse tipo de frequência aqui. Isso aqui é muito... Por exemplo, é porque eu não estou aqui mostrando o que está acontecendo. Não tenho nenhum slider aqui para ir passando, mas existe... Não sei se você já viu aqueles equalizadores de knob, né? Aqueles que você gira. Tá ligado? Nessas caixinhas de som JBL, sei lá, fuleira que tem por aí, e você não tem um equalizador, mas você tem um knobzinho que você, tipo, gira, tá ligado? Você gira pro grave, gira pro médio e gira pro agudo. É justamente a aplicação desses filtros, né? Você tá aplicando esse tipo de filtro aqui. E eu acho que talvez não tenha respondido a sua pergunta. Não, de boa, tranquilo. Valeu. Não, mas é isso. A modulação do áudio, os moduladores, eles são justamente isso, né? Você aplicar esse tipo de filtro para modular o som que vai sair depois, né? É justamente isso. Beleza, obrigado. Beleza. Eu tenho uma pergunta também. Uhum. Esses filtros, no caso, tipo, a gente está aplicando eles só para filtrar frequência, né? Para mudar a amplitude da onda. Aqueles modeladores de amplificadores que tem hoje, tipo Fractal, Helix, eles aplicariam filtros também ou eles mudam o envelope da onda? Como que funciona? Depende do amplificador, né? Tem aqueles amplificadores super clean que eles tentam manter eles tentam não modular o sinal que está entrando, né? Mas aí depende do amplificador que você quer construir, por exemplo, você vai aplicar esse tipo de filtro, sim, exatamente. Esse tipo de filtragem. É um pouco mais difícil do que você simplesmente brincar com frações e mudar sinal, sabe? Existe toda uma teoria de polos de filtro, polos e zeros de filtro, que você consegue filtrar exatamente uma banda e tipo, você fazer uma coisa muito específica, fazer um filtro que seria aquela coisa tipo assim, deixa passar essa frequência e zera praticamente tudo. Então você tem essas combinações, né? Então, Seria uma aplicação mais complexa de filtros, então. Eu até tenho aqui um material que fala sobre isso. Dá pra compartilhar ali no... Sim, eu compartilho, cadê? Eu vou mostrar aqui rapidão, né? PD Jack. Eu tava olhando isso aí agorinha mesmo. Síntese, instrumentos digitais, síntese não linear, é isso? Não é isso. É o... é onde eu tava, cara. Análise. Classificação espectrograma no... muita coisa, cara. Face vocoder, acústica de sala. Isso é muito bacana. Esse material aqui é o material desse curso aqui de computação musical da USP, só que ele é todo voltado para isso aqui, né? Para Pure Data, não tem nada em Python, é só essas paradas. Carlos,
Você já procurou, porque tem um grupo de pesquisa no POSMEC, o Laboratório de Vibrações, que eles trabalham muito com isso aí, sabia? Eu mesmo, se você quiser, eu posso mandar o e-mail do professor que eu fiz a disciplina no ano passado, e eles trabalham bastante com isso aí, acústica, psicoacústica, parece. Sim, Eles sim. trabalham com essa tecnologia de sons. Eu tentei entrar em contato uma época com eles, assim, para fazer algum tipo de trabalho, quando eu era aluno de graduação ainda até. Para fazer algum tipo de trabalho, assim, de repente eu até ia para essa área aí de engenharia e tal, não sei o quê, mas acabou que eles nunca me responderam o e-mail e eu deixei para lá. Eles são assim mesmo, mas assim, eles são assim mesmo. Também mais assim, eles são gente boa. Caso você queira, depois eu te mando, junto com aquele material que realmente está corrido um pouco. O contato deles, desse professor, que ele é especial, ele trabalha justamente com isso aí, com essa parte de processamento de sinais aplicada na acústica. Uhum. É legal isso aí, é bem bacana. A minha pesquisa é mais ou menos parecida, só que a minha pesquisa aqui no doutorado ela é mais ligada à psicomecânica, né? É a interferência da mecânica, da geometria, do material, do instrumento musical no seu timbre, né? É isso, mais ou menos essa análise que eu estou fazendo. Legal, show de bola. Isso aqui é o seguinte, ó, tem aquela que fala com filtro, com zeros e polos, etc, né? Isso aqui é um método que eu posso trazer para vocês, se vocês quiserem amanhã. É um pouco mais difícil de entender assim, mas a gente consegue explicar legal. Eu tenho esse material aqui que eu posso até utilizar ele assim e tentar explicar ele legal. Transformada Z, transformada Z, isso, mais ou menos. E aí eu consigo mudar aqui, por exemplo, ó, a posição do zero desse filtro aqui, que dado um filtro, um sinal aqui, um complexo que eu estou aplicando aqui linearmente, o módulo dele, eu vou encontrar um zero, né, dele, e o zero vai determinar a frequência que eu vou estar filtrando, né. Como vocês podem ver, quando eu modifico aqui desculpa, gente. Alto pra caralho. Foi alto pra vocês? Não sei. Pior que eu não consigo diminuir meu volume aqui, mas tudo bem. Então, como vocês podem ver, no momento que eu estou mudando o zero de lugar, eu estou aumentando, aqui, o zero, como está no zero, ele não filtra nada, né? Mas ao momento que eu estou indo para DC, ele está zerando a DC. Opa. E aí tem, filtro com um polo real, isso aqui já entra nos complexos, né? Então, quando eu estou com um filtro com um polo real, no momento que eu estou mudando o polo de lugar, eu estou mudando a resposta em frequência desse filtro, tá vendo? Então, esse filtro é muito específico, muito, muito, muito específico aqui de frequências graves. Ele vai deixar passar só frequências muito graves. Ó, tá vendo? Com ruído. Deixa eu tirar do ouvido um pouquinho aqui para não ficar surdo, porque eu não consigo abaixar o meu volume aqui. No momento que eu vou saindo aqui, ó, ele vai deixando passar frequências mais graves, mais agudas, depois fica só frequências muito agudas. Um barulhinho de chuva, é bom para dormir esse aí. Né? Então tem toda essa teoria de filtros aqui que a gente consegue, a magnitude vai influenciar, ó, tá vendo? Eu consigo fazer filtros com que a magnitude ele aumenta. Isso aí a gente pode tentar entrar em detalhes assim amanhã, se vocês quiserem, né? Ó, que eu aumento a fase do zero e aí eu vou mudando esse zero de lugar e a magnitude ele vai, se eu botar aqui ele vira nada. Se eu botar aqui no 1, ele vira aquele filtro inicial que a gente tinha visto, só que com a magnitude, ele está zerando as frequências que eu estou andando aqui entre DC, que é zero, e a frequência de Nyquist, que é a metade do sampling rate. Essa parte de filtro é muito massa, cara. Tem essa área de Optimal Filter Designing, que é tipo você desenvolver filtros que tenham o menor escape espectral, né? Por exemplo, aqui eu estou com esse tipo de filtro aqui, por exemplo. Assim, eu quero filtrar apenas essa frequência aqui, mas existe esse escape espectral aqui, né? Que é uma coisa que ele não consegue filtrar.
Sim, quanto menor a magnitude de polo, mais escape espectral está acontecendo. Então, existe uma área de pesquisa em computação musical que é justamente desenvolver filtros com com o menor escape espectral possível, né? Que é, por exemplo, se uma linha aqui só, né? Só vai tipo deixar passar essa frequência. Se no dia que inventar esse filtro, os equalizadores vão ser perfeitos, né? Porque a gente vai conseguir criar equalizador digital para qualquer frequência que a gente quiser. A gente ainda não consegue porque justamente, né? Por exemplo, aqui outro. Ó, com a magnitude de polo muito alta. Uma dúvida, tu comentou sobre a questão dos equalizadores, né? Uhum, A ideia do equalizador é ele meio que isolar uma única frequência, certo? Para isso. evitar ruído, etc. Mas se ele fosse perfeito, isso também não afetaria, por exemplo, se uma guitarra tivesse um equalizador perfeito, ela não ia captar pouquíssimo som, sabe? Dado o próprio ruído mecânico que acaba tendo esse balanço entre as frequências. Uhum. Sim, o filtro, ele vai, na verdade, deixar passar, né? Na verdade, o filtro, ele não é nem, ele vai, tipo, zerar as amplitudes de certas frequências que você queira e vai deixar passar certas frequências que você queira. No mundo real, a gente não consegue, nunca vai conseguir, porque a gente não tem como construir infinitos. Por exemplo, se eu tivesse um filtro perfeito de uma frequência, eu teria que ter infinitos num som de guitarra. Senão, eu não ia conseguir. Ia deixar passar alguma frequência aqui que é importante, por exemplo, né? Então, na teoria é muito bonito, mas na prática é muito complicado mesmo. Assim, como você falou, ele vai deixar passar alguma coisa, ele vai deixar de captar. Não é captar, né? Porque captar, ele vai captar tudo, né? O que vai acontecer é o processo interno, né? Da elétrica da guitarra, por exemplo, ou do amplificador, do som que entra, a filtragem que vai acontecer com ele e o som que sai no amplificador, né? É esse meio termo aí que, na verdade, vai... Porque a captação, ele vai captar tudo, né? É como um microfone, ele está lá abertão aqui esperando o som rolar. Então, o que vai acontecer entre o processo de captação, da captação até o armazenamento ou a saída do som é que o filtro vai agir, né? Eu não sei se, por exemplo, uma coisa que eu fiquei na dúvida agora, que eu acho que pode ser isso mesmo. Sabe aquele knobzinho de tone que tem na guitarra? Aquele knobzinho que você gira o tom da guitarra, né? Que ele aplica um filtro elétrico no som que está sendo captado, eu acho. Ele não tem um processo de filtragem interna, eu acho. Eu acho que ele tem... não. Eu não sei, agora eu fiquei na dúvida. Se ele tem um processo de filtragem interna elétrico aqui na guitarra que vai deixar de passar frequências mais agudas, por exemplo. Ele vira um filtro desse tipo assim, tá ligado? Você gira o knob, o som tá lá todo completão, aí tá assim, o som da guitarra. Aí você gira o knob do tone e ele faz isso aqui, ó. O knob do tone ele vai fazer isso aqui. Tá ligado? E ele vai deixar só passar, até que fica meio abafadinho o som. Não sei se você tá ligado qual é esse knobzinho que você gira assim do tone. E quando tu seleciona o captador, de certa forma, tu está fazendo uma filtragem da captação, né? Porque dependendo da posição do captador, tu tem um som mais agudo ou mais grave. Depende da posição, é. Mas isso aí já tem a ver com a mecânica da guitarra, né? Sim. Menos com filtragem, com o tipo de captador. Então, você tem dois captadores iguais, a depender da posição dele, ele vai conseguir... Aí tem a ver com vibração de corda, de madeira... e assim por diante. Então, uma área muito massa, cara. Tem umas coisas muito doidas, velho. Deixa eu ver se tem mais coisa legal para falar aqui. Ó, muita teoria muito difícil de explicar. Ó, filtros compostos e filtragens, combinação de filtro. Tem muito aqui. Vamos ver o que isso aqui faz. Não é nada. Fica desligado.
Eita cacete. Imagina a gente ouvir isso aqui agora. Aí aqui eu ligo o diagrama de polos e zeros aqui, por exemplo. Eu posso modificar o polo. Para ele filtrar coisas mais em 1000 Hz aqui. Então a gente consegue construir altos filtros aqui nessa brincadeira. Oi, alô, vocês estão ouvindo dobrado? Acho que não dá pra... E a frequência bem aguda da minha voz agora. Vai estar filtrando o grave da minha voz. Enfim, né? É uma coisa legal que dá pra fazer muita coisa. Bacana. Pera, supondo que tu filtre a parte grave da tua voz, certo? Aham. E beleza, fica a parte aguda. Tu ainda vai conseguir não distinguir a voz, mas tu vai entender o que a pessoa tá falando. Tipo, a frequência, se eu tiro as frequências graves, tu ainda é uma fala, tipo, ainda dá pra perceber o que a pessoa tá falando. Não sei se dá pra entender a pergunta. Ah, não entendi. Dá, claro que dá. Vamos fazer essa experiência aqui agora. Deixa eu criar aqui um insert below. Vamos colocar um rate X. Não lembro como é que eu nunca sei os comandos aqui direito. Esqueci. Lá embaixo tem. Daqui a pouco a gente vai entrar nisso aqui. Cadê o hello? Hello. Como que a gente estava? Janelamento. Hello. Então aqui eu tenho um display audio X rate. Vamos ouvir. Qual foi? Hello. Vocês chegaram a ouvir isso, né? Vocês ouviram o hello? Hello. Ouvindo sim. Então vamos criar um filtro agora. Deixa eu pegar, copiar tudo que eu não quero ficar digitando. Vamos criar um filtro. Deixa eu mudar o nome aqui. Igual tamanho de X para armazenar aqui. Ele vai criar um 0. E eu vou reduzir isso aqui. Vou fazer um filtro passa baixa. Então, meio positivo, né? Positivo. Beleza. W2 MP0. Pronto, apliquei o filtro aqui, eu não preciso disso aqui, eu preciso de talvez. Apliquei o teorema da convolução, apliquei o sinal real, WTEL, apliquei o IFFT, e aqui eu não preciso. Beleza. Vamos ouvir agora o display áudio WTEL. Rate igual rate. Hello. Hello. Parece que não mudou nada, né? Verdade. Então vamos plotar aqui os espectros aqui para a gente ver. O tempo não. É muito doido isso, cara. Isso aqui é uma viagem. Fazer código ao vivo assim é tipo, se eu fizer besteira aqui, vocês vão rir da minha cara. X. Fiz besteira, tá vendo? Vocês já estão rindo da minha cara. X. Que isso? Aqui, hello. TWTL. Eu tenho aqui FFTX, WTEL, TWTEL, aqui tá paus, 6.000, 25.000, tá, pô, tem alguma coisa que tá dando pau aqui, esse T aqui,
Pronto. Aconteceu alguma coisa no espectro? Deixa eu fazer uma coisa aqui rápida. Sinal filtrado e quero do espectro aqui, AX1. Então eu vou fazer um AX1.xlim, deixa eu ver se vai funcionar isso. De 0 até 2000. Talvez não funcione. Não funciona isso. Tá, então vamos fazer aqui. Já sei. Não ri da minha cara, tá, gente? Plot ABS FFT Shift W Del. Agora o próximo. T.xlim 0 até 2015. Tem nada aqui, essa porra. Ó, começou a aparecer agora, hein? Vamos ver 10.000. E filtro passa baixo aqui. Hello. Então vamos aplicar um filtro passa alto para ver o que acontece, se muda alguma coisa no espectro. Ó, deixa eu passar alguma coisa. Hello. Ah, moleque. Vocês percebem que ficou... Hello. Perdeu o grave, né? Era isso que eu queria. O passa baixa ele não mudou absolutamente nada. Deixa eu dar um super Ctrl Z aqui e voltar pro anterior. Sem esse X-Limit. Pronto. Aqui não mudou quase nada, né? Porque as frequências mais graves aqui, elas são predominantes no espectro original, então a diferença é quase nenhuma, né? Mas se eu aplico um filtro passa alto agora, então ele diminuiu aqui um pouco e ele aumentou as frequências agudas aqui, ó. Isso aqui é o espectro dele completo, né? Então, quando a gente ouve, ele abafou o som. Vocês estão conseguindo ouvir a diferença? Sim, nossa. Bem... Ainda dá para entender, né? É o mesmo som. Dá para entender que o cara falou hello aqui, mas vamos ver, tem um outro som aqui legal também. Coloca. Pronto, aqui eu tenho uma menina falando hello e agora com o filtro passa alta. Ficou mais abafadinho, acho que ficou mais difícil de perceber. Mas se eu aplico um filtro passa baixa, aí o bicho... Não absolutamente nada. Vou fazer uma maluquice aqui. Vamos ver o que esse filtro faz. Esse filtro faz nada. L2. A gente pode ficar brincando aqui, então eu acho que eu sugiro que vocês peguem esses filtros aí, essas coisas que eu mandei, e vão modificando assim para ver se alguma coisa acontece, assim, ver se vocês acham um filtro super especial. Quero esse aqui. Olha esse aqui. Uma outra pergunta aqui também é um pouco relacionada a isso. Então, tipo, se tu utiliza esses filtros, tu não vai acabar mudando o timbre da voz da pessoa, por exemplo, né? Sempre vai ficar muito similar com a voz da pessoa original, né? Então, não é através desses filtros que tu deixa a minha voz, tipo, grossona, assim, sabe? Não é isso. Então, é outro campo completamente diferente, não são filtros que Eu fazem esqueci esse tipo o de coisa. nome. Eu esqueci o nome disso, mas naquele material que eu estava mostrando para vocês de Pure tem isso aí. Que é justamente... Eu esqueci o nome, velho. É um nome... Porra, esqueci. Enfim, é uma coisinha assim que dá para fazer, é legal, para brincar. Mas tem... É tipo assim... Ele altera sei lá, eu não sei explicar, na verdade. Eu vi isso aí, foi tipo em 20 minutos de aula e eu não lembro mais. Eu não apliquei. Acho que ele altera o envelope da onda, né? Isso, exatamente. Envelope espectral, exatamente. Ó, virou telefone, ó. Será que vai fazer isso com a voz do brother ainda? Gutner. Um telefone bem ruim, né?
FET2. Bosta. Filtragem é apenas a filtragem do espectro, né, desses sinais. Vamos continuar, senão a gente perde muito tempo. Alguém tem mais alguma dúvida aí de filtragem, alguma coisa assim? Se não tiver, a gente vai para a parte de janelamento, que é bem importante. Janelamento é o seguinte, a ideia do janelamento, né? Um exemplo motivacional é o seguinte: considere dois sinais, f de t como sendo uma combinação desses dois sinais senoidais aqui, de 96 Hz e de 235 Hz, e esse IG de t, que não é uma combinação linear desses dois senoides, mas é uma combinação temporal, assim, por exemplo, de 0 até meio segundo você tem um sinal de 96 Hz, e de meio segundo até 1 segundo você tem 235 Hz. E eles são ampliados a 1000 Hz. O que acontece se a gente tirar o espectrograma dos dois sinais, né? Então, eu estou aqui tirando o espectrograma dos dois sinais, o sinal F e o sinal G. Então, a gente consegue ver aqui na forma de onda aqui dele, né? Que como ele está a 1000 Hz, a gente consegue perceber. Mas se ele tivesse a 44.100 Hz, a gente não ia conseguir perceber, porque ia ter um bloco de azul, assim, que é muito ponto, né? Então, e aí eu coloquei 1000 Hz só justamente por isso, né? Que pra gente perceber isso aí. Mas o que acontece no conteúdo espectral? Se a gente for analisar só isso aqui, se a gente não soubesse quem é F, quem é G, o espectrograma, eu botando a mão na tela achando que vocês não vão enxergar o FG, né? Enfim. Quando a gente olha aqui nos espectrogramas dos dois, claro que aqui tem um certo vazamento espectral por causa dessa descontinuidade que acontece aqui, né? Essa descontinuidade vai dar um probleminha aqui, vai dar um vazamento espectral aqui nessas duas frequências. Mas nessa aqui, como não tem descontinuidade, você percebe que chega aqui na frequência de 235 Hz, ele já é a amplitude toda. E como eu estou fazendo meio-meio, as amplitudes são iguais, né? E aqui em 96 Hz ele tem exatamente é uma linha certinha. Só naquele ponto ali que tem uma amplitude maior, o resto tudo é zero. E aqui eu já tenho esse vazamento, mas aqui em 235 eu vejo que tem uma diferença de amplitude. Que esse sinal aqui ele tem 235 Hz, aqui tem 96 Hz. Então, uma maneira da gente conseguir fazer uma análise um pouco mais aprofundada, um pouco mais estreita do sinal, assim, é trabalhando essa questão do janelamento, né? Que o objetivo da sessão é localizar frequências do sinal em porções menores do vetor, né? Que é justamente isso que a gente faz. Então, considera um sinal X qualquer, né? A gente gostaria de analisar as frequências presentes em X, mas apenas em um pedacinho pequeno dele, né? Uma faixa de tempo pequena. Então, escolha dois números inteiros, maiores ou iguais a zero, de modo que a soma deles é menor do que o tamanho do vetor, né? Menor ou igual, e defina o vetor W como sendo 1 se K tiver entre M e M mais M menos 1, e 0 caso contrário. É uma caixinha, né? Que é 1 só naquele intervalo que eu defino, e 0 no resto. E defino o vetor Y como sendo o produto de Ramadá entre o vetor W e o vetor X, né? Ou seja, produto ponto a ponto. Pela construção do vetor W, o que vai acontecer? Vai zerar tudo que tiver entre 0 e M, vai manter o valor vai manter o X, né? Vai manter as amplitudes do X de M até M mais M menos 1, e vai zerar tudo que for maior do que M mais M menos 1, né? Vai zerar tudo que tiver entre M mais M e N menos 1. Então, é justamente isso que eu fiz aqui, ó. Os zeros, defini dois M's aqui, um Mzinho e um Mzão, e
o W ele é 0 entre M e M mais M menos 1, porque o Python, como ele começa no 0, ele vai sempre tirar 1 daqui, né? Então, M até M mais M menos 1, ele é igual a 1 e o resto continua 0. E eu defino o vetor Y como sendo produto de ponto a ponto, produto de Hadamard entre W e F. E o YG é o produto de Hadamard entre WG. Então, esses dois vetores aqui seriam o produto de Hadamard entre F e W, que seria zera tudo e só deixa aberto, e só deixa passar o sinal que está nessa janela aqui, e a mesma coisa. E agora a gente consegue identificar, como antes, por exemplo. A gente não conseguiria identificar o espectro do sinal todo. Mas nesse pedacinho aqui que eu tirei, eu consigo ver que nesse pedacinho tem as duas frequências, né, que é 235 e 96, e nesse pedacinho do G ele não tem 235, porque o 235 é só a partir de meio, né? Códigos interativos, aproveito. Eu testei hoje e deu certo. Vai dar errado agora. Claro, óbvio que vai dar errado. Acho que agora vai dar certo. Dava certo sempre que eu fazia essas paradas. Vamos ver se vai dar certo. Aí, deu certo. Pronto. Aí, então, eu criei esse código interativo aqui, que ele pega o som do trompete aqui, né? E eu consigo selecionar a posição dele no espaço e o tamanho da janela. O tamanho da janela que seria o valor de que vai... eu estou recortando aqui o valor que vai de Mzinho até M mais Mzão menos 1, né? Então, quanto maior o M, maior é o vetor, né? No caso... E quanto menor... acho que esse de baixo aqui, ele... Não, beleza. Então, quanto o maior o M, maior é o tamanho do vetor que eu estou mantendo amplitude do sinal original. Então, quanto maior o vetor, mais definição eu vou ter das frequências, né? Então, eu consigo andar aqui no próprio vetor, no Mzinho, ó, que perceba que quando eu movimento o M, ele... tem um recortezinho de 22 milissegundos com o Mzão máximo, né? Então, se eu ando com o Mzinho, ele vai caminhando pelo sinal, né? Pelo tempo, né? No tempo do sinal, e ele vai fazendo esse recorte de 22 milissegundos, e eu consigo fazer a análise de frequência desse vetor no tempo que eu quiser. Né? Em vez da gente olhar o vetor inteiro, né? O vetor gigante inteiro... eu tenho isso aqui também. Ó, em vez de eu olhar as frequências no vetor inteiro, eu consigo fazer... Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Vai ver. Então, eu vou conseguir fazer um recorte aqui. Vocês podem ver que na medida que eu ando com o M, eu estou caminhando no sinal, ó, e eu consigo ver a variação de frequência exatamente, e eu consigo visualizar exatamente quando ele muda de 96 para 235 Hz. E é agora. Ele começa a mudar, ó. E também, quanto maior o M, maior é o recorte que eu estou fazendo. E eu consigo um pouco mais de definição, mas em compensação eu não tenho uma definição muito grande de exata, né? Frequência no ponto exato que eu quero saber, né? Eu tenho uma definição desse espaço todo aqui. Nesse pedaço todo aqui eu tenho todas essas frequências acontecendo. Percebam que aqui a transição é um pouco mais lenta, ó. Percebam que quando eu ando com M, a frequência 235, aqui eu já estou exatamente no meio, ó. Entre 4 e 0.4 e 0.6, ou seja, aqui é quando tem aquela troca, né, aquela transição. Aqui eu tenho sinais muito parecidos, mas é o momento que eu vou andando para frente, o 96 Hz vai sumindo até aparecer. Então, aqui a gente tem uma dúvida muito cruel quando a gente vai analisar áudio, que é o seguinte: será que eu faço um recorte pequeno do sinal para ter mais definição
de frequência exata, mas eu perco definição porque tem muito vazamento espectral aqui. Ou o que aqui, por exemplo, ó, eu não consigo saber exatamente quando é que tem a mudança de um para o outro. Ó. Ele dá um pulão. E aqui, com o M maior, eu consigo ter essa definição, porque eu consigo ver exatamente. Só que aí eu estou fazendo uma análise menos concisa com relação ao tempo, né? Exatamente naquele tempo, quais são as frequências que tem. Eu sei que nesse espaço todo de tempo tem... O nome dessa dúvida que a gente tem na análise de áudio o nome é princípio da incerteza, né? A gente não sabe qual é a melhor maneira de visualizar um espectro de um sinal. Né? Então aqui eu consigo ter uma definição, só que com um espaço muito maior, naquele som de trompete, eu consigo caminhar. Então eu sugiro que vocês brinquem bastante, ó, como vocês podem ver, com M pequeno, eu tenho um pedacinho muito pequeno do sinal aqui, ó, de 0 até um número bem pequeno aqui. Mas em compensação eu não tenho muita... Eu não consigo identificar, não. Aqui nesse lugar aqui tem 1000 Hz rolando. Eu sei que tem um pedação aqui de frequência rolando. Mas em compensação aqui, quando eu aumento, eu sei exatamente as frequências que estão acontecendo, mas num espaço de tempo muito grande, né? Então, esse é o princípio da certeza da... E aqui eu estou utilizando uma coisa chamada janela retangular. Que é essa janela aqui que eu defini nessa função, né? A janela retangular, que é zerar tudo que tiver fora, dentro desse retângulo, e manter a amplitude 1. Só que existem outras janelas. E cada janela dessa aqui, como eu estou aplicando ela no espaço-tempo, né? No tempo, a transformada de Fourier do vetor original vai ser diferente da transformada de Fourier do resultado daquele recorte. Por quê? Porque eu estou aplicando um produto de 2 sinais ali e cada uma dessas janelas aqui tem uma resposta em frequência diferente. E foi o que eu trouxe aqui nesse gráfico aqui, com alguns exemplos, né? Tem aqui o Rampoisson, que é definido por essa formulinha aqui. Tem o RAM, tem o filtro Hamming, tem o Kaiser-Bessel, tem o retangular, tem o triangular. Então, cada um desses aqui eu trouxe a resposta. Mexicano aí. Oi? Tem uns nomes. Essa primeira é chamada de. Tem uma que é chamada de chapéu mexicano. Esse aqui. Tá, tem uns nomezinhos depois eu te falo. Esse chapéu de festa, né? Esse triangular aqui. Sim. Cada um desses aqui eu imprimi 4 filtros diferentes, né? Não com o mesmo M, né? Tamanho de M, quanto que a gente pode perceber aqui, por exemplo, se eu tenho um M5, vamos ver o que vai acontecer, eu vou ter uma resposta em frequência que deixa passar muita frequência. Por isso que quando eu reduzo aqui o M, eu tenho essa como falar? Eu tenho essa amplitude toda aqui de frequência, né? Porque quanto menor aqui o tamanho, né, do coisa, maior a resposta em frequência, né? Mais amplitude de frequência eu tenho. Então, em compensação, quanto maior, por exemplo, não sei se vai dar certo, vai. Quanto maior eu já tenho uma resposta em frequência um pouco mais contida, né? Esse Kaiser-Bessel também. Então, a ideia da Optimal Filter Design nessa área de pesquisa é construir esse tipo de janelamento também, né? Porque são funções bem parecidas, né? Na verdade, você consegue filtrar os sinais com esse tipo de filtro, com esse tipo de função, e você consegue fazer o janelamento com esse tipo de função também, com as mesmas funções. Então, a ideia dessa área de Optimal Filter Design é justamente essa: você construir um filtro que tenha o melhor desempenho aqui, né, uma menor abertura possível de filtragem espectral, de resposta em frequência, né? Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, beleza. Então, vamos botar um retangular para ver o que acontece aqui. Retangular. Dá erro? Vai, não.
Eu mandei qual, gente? Retangular no primeiro, ó. Você vê que o filtro retangular, o janelamento retangular, ele tem uma resposta em frequência que ele... Esses voltinhos que dá aqui chama side lobes, né? Eles têm 6 decibéis de diferença, então ele tem uma vazamento espectral muito grande, ó, como vocês podem ver aqui. Se eu colocar para 10 aqui o filtro Hamming, aqui esse daqui da direita, eu tenho um vazamento espectral muito menor, tá vendo? Do que o filtro retangular. Deixa eu botar todos do 8 e 10 aqui. Como ficou aqui? Então, para a gente comparar todos com o mesmo tamanho de M, né? Então, esse daqui está bem parecido aqui com... que eu acho que eu tenho que mudar aqui, porque esse número aqui, esse beta aqui, ele vai identificar ele vai selecionar um desses, é tipo uma generalização de todos os filtros, né? 8.6, eu acho que ele fica bem suave. Fica bem parecido com o RAM Poisson. Acho que para 6 ele fica parecido com o RAM. Não. Fica melhor ainda de todos, ó. Pronto, encontrei o melhor filtro de todos. Para 100 todos, vamos ver aqui. Pronto, eu tenho filtros. Então, para esse tipo de o janelamento, ele vai importar muito o tamanho da janela, né? O tamanho da janela vai influenciar muito no recorte que você vai fazer do sinal. Então aqui eu fiz o que isso aqui eu fiz. Acho que aqui eu utilizei o Kaiser Bessel aqui naquele nosso som que a gente estava analisando, ver se ele vai rodar. Né? O Kaiser Bessel ele já tem uma resposta em frequência muito melhor do que aquele filtro o retangular que a gente estava vendo, né? Não deixa passar muita coisa, ó. Então a gente consegue identificar muito bem as frequências que estão em cada pedaço. E para finalizar hoje, vai ser rapidão essa parte aqui, que é uma parte bem importante, que a gente já viu. Espectrograma, né? E uma maneira de analisar o conteúdo espectral de um sinal, né, é escolhendo um ΔT pequeno o suficiente, de modo que o conteúdo espectral daquele recorte seja estável, né? Você tem um sinal X. Então, um sinal janelado, ele pode ser representado por esse vetor aqui, né? Com M samples. Os blocos do sinal podem se sobrepor entre si ou não, né? Pode existir sobreposição entre esses blocos que a gente estava vendo aqui. Esses blocos aqui, eles podem se sobrepor ou não. Você que pode definir isso daí. E a depender do seu som, é importante que eles tenham essa sobreposição, né? Que as análises... Os blocos recortados, eles sobrepõem em um 30%, 60%, a depender da análise que você quer saber, que você quer fazer. E esse processo ele se chama Window Fourier Transform, ou a mais conhecida de todos, que é STFT, que é Short Time Fourier Transform. E a ideia de como é que... tem algumas observações que eu trouxe aqui, que é dividir o sinal em blocos. Produz muito dado, né? Então a maneira eficiente de organizar isso é em um espectrograma, que a gente vai ver daqui a pouco. Essa aqui é só apenas um detalhe de construção de espectrograma, então a gente tem que ter cuidado no K, né? Que quando a gente vai criar um espectrograma, a gente vai rodar esse K, e esse K vai varrer o sinal inteiro para fazer todos os recortes do sinal, desde o tempo 0 até o tempo final T. Né? Então a gente tem que ter cuidado com o K a depender do M que a gente escolhe, e a depender do N que a gente escolhe, e esse N controla a sobreposição. Sabe? Então quanto maior o N, maior vai ser a sobreposição. Né? Se o N for igual a 1, ele não vai ter sobreposição alguma. O último ponto do bloco anterior não vai entrar no bloco seguinte, né? Tipo, se o bloco anterior termina no ponto K, no elemento K do vetor, o próximo vai começar no K mais 1, e aí você tem sem sobreposição. Então, quanto maior o valor de N, mais sobreposição você vai ter, né? O bloco seguinte vai conter um pedaço do bloco anterior, mais o seu bloco que não estava no bloco anterior, e assim por diante, né?
como eu falo aqui, quem quiser ler isso aqui é legal também. Então, para construir o espectrograma, você faz o seguinte: dado um vetor X, divida ele em K blocos de tamanho M, decida sobre a sobreposição, né, se você quer que eles tenham sobreposição ou não. Para cada bloco K, armazene o vetor de magnitude da DFT de tamanho M do bloco na késima coluna de uma matriz, e depois você plota essa matriz como se fosse uma imagem. E aí eu trouxe alguns exemplos de espectrograma aqui, né, desse vetor, por exemplo. Como vocês podem ver, ele vai aumentando, ele vai fazendo essa modulação senoidal aqui. Então a gente consegue visualizar exatamente qual é a modulação que acontece aqui com o espectrograma, né? Então é um tempo, então você divide o tempo em K blocos de M, e aí você tira o espectrograma de tamanho M aqui, né? Existe um teorema, mas ele é um teorema muito longo, eu achei que não valeria a pena trazer para cá, que diz que, tipo, mesmo se você tira um espectrograma de tamanho M, ele vai pegar só M frequências, né? A relação entre esse espectrograma de tamanho M e o espectrograma de tamanho 44.100 Hz vai ser exatamente a mesma. Então, tipo, o desenho que vai fazer aqui vai ser exatamente o mesmo se eu fizesse o espectrograma do sinal completo, né, com zeros em todos os pontos que não tiver dentro daquele bloco. Então, não vai influenciar no resultado do espectrograma, né. Trouxe outros também, a gente pode perceber nesse Trumpet Tool aqui, que o desenho exato da frequência aqui, né, das frequências que esse som faz. Perceba que aqui está um pouco mais branquinho, então quanto mais amarelinho tiver, assim, maior a amplitude desse sinal aqui, né? Geralmente os espectrogramas no MATLAB, por exemplo, vêm com uma caixinha aqui dizendo a cor e a amplitude que representa cada cor, né? Mas aqui no Python eu nunca fiz isso e não sei como faz. Né? Então aqui perceba que em 1500 você tem uma amplitude bem pequena dessa frequência aqui, que quase não aparece no espectrograma. Já esse que é bem forte aqui, dá para a gente perceber pelo espectrograma que é bem forte aqui a presença de sinais graves, né? Pouco graves, e presença bem fraca de sinais um pouco médio agudo aqui. Para esse outro aqui, você consegue definir o CMAP, né, o color map do seu espectrograma. Hello. É aquele hello lá que você vê que tem uma explosão de grave aqui, hello, e depois decai o som. Então a gente consegue visualizar o som aqui desse jeito. Hello. Né, diferente, perceba que o hello daqui ele é um pouco mais rápido, as frequências mais graves e a amplitude é bem rápida. Já aqui tem um hello mais demorado, com uma frequência um pouquinho mais aguda, que aqui, claro que esse som está agitado já, tá meio médio, né, o som. Então a gente consegue visualizar aqui Então, esse aqui é uma função do SciPy, né? Se você digitar no Google aqui, SciPy Spectrogram, você tem uma documentação bem grande sobre ele aqui, o que você pode fazer com cada coisa, e alguns exemplos e tal. Então acho que vale a pena dar uma olhadinha. Eu tenho a minha implementação de espectrograma, mas eu não coloquei aqui porque ele está no trabalho final da galera. E tem esse aqui o da moto de ontem. Isso aqui a gente pode ver o som acontecendo, né? Eu acho muito viagem isso. Moto espacial. Então, gente, é isso aí que eu tinha por hoje. Um minuto antes, eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre a aula de amanhã. Cadê? Eu deixei aqui no meu Telegram. Quem quiser me adicionar no Telegram, eu passo depois o @ do Telegram. Bom, eu fiz esse formulário aí para vocês, que eu tenho 4 propostas para a aula de amanhã. E para aula de sexta, né?
A ideia é escolher uma dessas ideias e amanhã, antes da aula, eu preparo a aula e aí a gente faz o que ganhar, né? Eu vou postar ali depois no Classroom, bem certinho, para todo mundo que estiver lá responder. Mas a ideia, eu tenho 4 propostas de aula, né? Que eu fazer aquela introdução à Pure Data e os tópicos que é construções de timbres com síntese não linear. Né? A gente vai construir timbres a partir de síntese não linear, ou seja, eu pego sinais, que nem eu fiz aqui. Isso daqui é uma síntese não linear. Onde é que está ele? Está aqui. Isso aqui é uma síntese não linear. Então, a gente vai fazer uma brincadeira de construção de timbres a partir desse tipo de síntese, né? De síntese não linear. Essa é a primeira proposta. A segunda proposta é a gente trabalhar aquela brincadeira de construção de fios que a gente estava vendo antes, né? Só que de uma maneira um pouco mais algébrica, né? A partir de polo, de zeta, a gente calcular como é que faz isso aí. A terceira proposta é trabalhar com transformador. É porque aqui começou a ser um pouco mais complicado, mais difícil, deixa de ser introdução, né? A terceira proposta é falar sobre a transformada discreta do cosseno, que é bastante utilizado em compressão, e a gente trazer alguns exemplos de compressão de áudio, né, e analisar o quanto do áudio que perdeu e quanto de qualidade de áudio perdeu. Essa parte é bem legal. E a última proposta é uma revisão de tudo que a gente viu, a apresentação do projeto final, e usar a sexta-feira para fazer o projeto final. Apesar de ter um prazo de entrega de 1 semana, a gente dá para fazer em 50 minutos, em 2 horas, por exemplo. Então, ficaria uma revisão com a apresentação do projeto final e usar a sexta-feira para conversar, tirar dúvida do projeto, tirar dúvida, trocar essas ideias que a gente falou de guitarra, não sei o que, para quem quiser. Então, por favor, votem nas propostas que vocês preferem e amanhã eu divulgo o resultado. Então, gente, muito obrigado por hoje. Voltem lá na proposta que vocês preferem. E amanhã a gente se vê, então, com o que vocês escolheram para a aula de amanhã. E estamos chegando na reta final, a parte de introdução ao processamento de sinais de áudio, né? A gente mais ou menos cobriu, assim, eu acho que eu corri, talvez, nas explicações, por isso que consegui, na terceira aula, matar tudo, e por isso que essa proposta aí vai ser um a mais, né? Vai ser bacana.